Amados irmãos, sou Valéria Godoy e estou aqui para, junto com você nesta hora, fazermos o 6º dia da oração abrasada de São Luís Maria de Montfort. Então, seja muito bem-vindo, você que está vendo e você que ainda vai ver esta live. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni Creator. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 6º dia da oração abrasada de São Luís Maria de Montfort. Que apaguem o fogo da casa de Deus. Só a vós compete formar, por vossa graça, a comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Se o homem nela meter mãos à obra antes de vós, nada se fará. Se quiser misturar algo que é dele com o que é vosso, estragará tudo e destruirá tudo. É trabalho vosso, grande Deus. Fazei uma obra toda divina. Ajuntai, clamai, convocai de todas as partes de vossos domínios os vossos eleitos, para deles fazer um exército contra vossos inimigos. Vede, Senhor Deus dos exércitos, os capitães que formam companhias completas, os potentados que ajuntam numerosos exércitos, os navegadores que reúnem frotas inteiras, os mercadores que se congregam em grande número nos mercados e nas feiras. Quantos bandidos, ímpios, ébrios e libertinos se unem em massa contra vós todos os dias, e isto com tanta facilidade e prontidão. Basta soltar um assobio, rufar um tambor, mostrar a ponta embotada de uma espada, prometer um ramo seco de louros, oferecer um pedaço de terra amarela ou branca. Basta, em poucas palavras, uma fumaça de honra, o interesse de nada, um mesquinho prazer animal que se tem em vista, para no instante reunir os bandidos, ajuntar os soldados, congregar os batalhões, convocar os mercadores, encher as casas e todos os mercados, e cobrir a terra e o mar com uma multidão inumerável de réprobos, que, embora divididos todos entre si, ou pelo afastamento dos lugares, ou pela diversidade dos gênios, ou por seus próprios interesses, se unem, entretanto, e se ligam até a morte, para fazer-vos guerra sob o estandarte e sob o comando do demônio. E vós, grande Deus, embora haja tanta glória, tanto lucro, tanta doçura e vantagem em ser vivos, quase ninguém tomará vosso partido, quase nenhum soldado se alistará em vossas fileiras, quase nenhum São Miguel clamará no meio de seus irmãos, cheio de zelo pela vossa glória. Quem como Deus? Permiti que brade por toda parte, fogo, 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 socorro, 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 fogo na casa de Deus, fogo nas almas, fogo até no santuário. Socorro que assassinam nosso irmão, socorro que degolam nossos filhos, socorro que apunhalam nosso bom pai. Venham todos os bons vocacionados que estão espalhados pelo mundo cristão, os que estão atualmente na peleja e os que se retiraram do combate, para se embrenharem pelos desertos e ermos. Venham todos esses bons sacerdotes e se unam a nós, para que formemos, sob o estandarte da cruz, um exército em boa ordem de batalha e bem disciplinado, para de concerto atacar os inimigos de Deus que já tocaram a rebate. Erguei-vos, Senhor, por que pareceis dormir? Erguei-vos em todo o vosso poder, com toda a vossa misericórdia e justiça, para formar-vos a comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Seleta de guardas que velem a vossa causa, defendam vossa glória e salvem tantas almas
que custam todo o vosso sangue, para que só haja um aprisco e um pastor, e que todos os rendam glória em vosso santo templo. Que venham esses apóstolos dos últimos tempos, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas da pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade, ensinado o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o santo evangelho, e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar nem fazer acepção de pessoa alguma, sem se poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus, em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz, na direita o crucifixo, na esquerda o rosário, no coração os nomes sagrados de Jesus e de Maria, e em toda a sua conduta a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Assim seja para todos sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando agora e você que ainda vai ver esta live. Vamos refletir um pouquinho no último dia da oração abrasada de São Luís Maria de Montfort. Então, você que não acompanhou desde a primeira live, as lives estão no Facebook, você pode entrar lá e pegar desde o primeiro dia. Agora parece que o Instagram aí mudou a forma do compartilhamento dos vídeos. Acredito que agora vai ficar aí no nosso feed pelo IGTV. Então você vai também conseguir acompanhar pelo Instagram. Eu acredito que vai ser assim. Se você não conseguir pelo Instagram, você pode ver pelo Facebook. Lá está todas as lives desde a primeira. E também no nosso canal no YouTube, tá bom? Então vamos refletir um pouquinho. Que apaguem o fogo da casa de Deus. São Luís Maria de Montfort, ele orava ao nosso Senhor Jesus Cristo, clamando que os consagrados marianos apagassem o fogo da casa de Deus. Valéria, como assim? A nossa igreja fala tanto de avivamento, tanto de fogo. Vamos analisar? Primeira característica de um servo de Maria Santíssima para apagar o fogo da casa de Deus. São formados pela competência e pela graça de Deus. Então, os servos que São Luís Maria de Montfort solicita a Deus para que estejam na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, são servos que são formados pela competência divina. Então, meu querido, formação é característica de um consagrado mariano. O consagrado mariano, ele busca o conhecimento de Deus. Ele cresce em sabedoria, estatura e graça. Ele não se contenta em ficar onde ele está. Para ele, tudo que ele sabe é pouco. Assim como diz Santo Agostinho, quanto mais eu falo que eu acho que eu sei de Deus, menos eu sei dele. Então, o consagrado mariano é assim, ele tem sede de Deus. Ele é formado pela competência de Deus. O consagrado mariano, amado, São Luís Maria de Montfort, ele foi muito certo quando ele disse tudo isso, porque o consagrado mariano, ele é formado por alguém que é competente. Não é por um falso pastor, por um falso moedeiro, não. Ele é formado pela competência de Deus. O seu mestre, o mestre de um consagrado mariano, é uma pessoa competente, ele sabe o que faz. Ele tem conhecimento de causa, ele é onisciente, onipresente. Ele sabe tudo o que faz. Por isso, o consagrado mariano, ele busca o conhecimento de Deus.
Por isso, eu gostaria de dizer a você, você que é um consagrado mariano, que você não tenha medo de buscar o conhecimento. E se você está no meio de pessoas que dizem para você, formação é bobagem, não precisa disso não, a graça basta. São Luís Maria de Montfort diz para você que se você é um consagrado mariano, formado pelo método de São Luís Maria de Montfort, você precisa ser formado pela competência de Deus. Você precisa ser formado pela tradição da igreja, pelo magistério da igreja, pela liturgia, pelos testemunhos de santidade e pela vida dos santos. Então você precisa ser formado pela competência de Deus. E São Luís Maria de Montfort ainda diz, são formados pela competência e pela graça de Deus. O consagrado mariano, ele é socorrido por Deus pela graça. Ele não é maior e não é melhor do que ninguém. E ele tem consciência disso. Ele sabe de onde Deus o tirou. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele era. Ele sabe onde ele estava. E se não for a graça de Deus, ele sabe onde ele vai parar. O consagrado mariano é uma pessoa consciente. É uma pessoa determinada. É uma pessoa disciplinada. É uma pessoa formada pela competência de Deus e pela graça. O consagrado mariano, ele suplica a graça de Deus, porque ele sabe que sem a graça, sem Deus na sua vida, ele nada pode fazer. O consagrado mariano, ele não age por si só, ele age movido, direcionado pela graça, pelo socorro gratuito de Deus. É assim que sobrevive um consagrado mariano. Segunda característica, não metem nas suas mãos na obra antes de Deus. O consagrado mariano, ele não coloca as mãos dele na obra de Deus, mas ele ora, ele suplica, ele escuta, ele tem intimidade, ele entra na presença de Deus. Assim como a palavra de Deus diz, Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos. O consagrado mariano, ele busca o conhecimento de Deus, ele busca a direção de Deus. O consagrado mariano tem direção espiritual. O consagrado mariano é alguém obediente à hierarquia eclesial. O consagrado mariano, ele não age com as próprias mãos, com as próprias pernas, mas antes ele teme a Deus e não coloca as mãos dele na obra de Deus, mas é movido pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o consagrado mariano. Ele não mete as mãos na obra de Deus, ele apenas obedece aquilo que Deus quer. E aqui nós podemos colocar aí, né, os coordenadores, os líderes, os fundadores de comunidade, a própria hierarquia da igreja. São pessoas que são apenas instrumentos, ferramentas nas mãos de Deus. E por isso não podem colocar as mãos na obra de Deus. Eles apenas são ferramentas, instrumentos direcionados para que se cumpra nesta terra a vontade de Deus. Terceira característica, eles não misturam algo próprio com o que é de Deus, estragando e destruindo tudo. São Luís Maria de Montfort já diz que se uma obra, a obra divina for misturada com aquilo que é humano, ela será destruída e estragada. Por isso, o consagrado mariano, ele é um líder. E sendo um líder, ele não mistura o que é próprio dele naquilo que é de Deus. Ele é um portador do evangelho, ele é a boca do evangelho. Assim como dizia lá no início da nossa reflexão, o consagrado mariano é movido pela palavra, pela renúncia, pela cruz e pela sabedoria. Por isso, o consagrado mariano, ele é tomado pela palavra de Deus, pelo evangelho de Deus. Por isso, na nossa consagração, nós dizemos, ó sabedoria eterna e encarnada. Porque a sabedoria se encarna no consagrado mariano. E ele não mistura o que é próprio dele com aquilo que é divino. Ele acredita, ele tem fé, ele vive, ele deu sim ao magistério da igreja, ele deu sim à liturgia, ele deu sim aos testemunhos de santidade da igreja, ele deu sim à tradição da igreja. Por isso ele é um portador daquilo que não é dele, mas daquilo que é de Deus. O consagrado mariano sabe que ele, sendo um líder, aquilo que Deus confia a ele não é dele, é de Deus. Por isso ele trata com amor, ele trata com carinho, ele trata com respeito. Por isso ele é líder.
Por isso, Deus confiou obras nas suas mãos, porque ele é um líder nato. Quarta característica, são uma obra toda divina. Um consagrado mariano é obra de Deus. O consagrado mariano é um eleito de Deus. O consagrado mariano, ele é um filho de Deus. Ele é um servo de Deus. Ele é um filho e servo da bem-aventurada Virgem Santíssima. Por isso, você que é um consagrado mariano, que nós possamos ter essa convicção, lançar todo o medo fora. Assim como diz a palavra de Deus, verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo. E aquele que teme não é perfeito no amor. Nós precisamos ser perfeitos no nosso amor para com Deus. Como? Lançando fora o medo que temos de sermos servos de Deus. Nós não temos mais tempo para perder. Ou nós vamos ou nós não vamos. A decisão é nossa. Eu prefiro ir. Eu prefiro assumir aquilo que Deus me pediu. Por isso, o consagrado mariano, ele precisa ter essa convicção. Eu sou obra de Deus. Valéria, isso não é presunção? Não, porque ao admitir que você é obra de Deus, você está admitindo quem você era. E você sabe que se você só é o que é hoje, porque a graça de Deus, a competência de Deus se encarnou em você. Quinta característica, são chamados, convocados de todas as partes do domínio divino. O consagrado mariano, existem consagrados marianos espalhados pelo mundo inteiro. Por isso, os consagrados marianos são chamados e convocados de todas as partes do domínio divino. Deus é o Senhor de toda a terra, o Senhor do céu e da terra. E é Ele quem convoca, é Ele que chama um consagrado mariano. Um consagrado mariano, ele reconhece o chamado de Deus. Ele se reconhece chamado porque ele sabe, ele escuta a voz de Deus. É Deus que o chama, é Deus que o convoca. Um consagrado mariano, ele sabe que ele não é só chamado, mas ele é convocado. E é por isso que ele consegue ganhar forças para viver o seu chamado, porque não é só um chamado, é uma convocação. Sexta característica, são os eleitos de Deus. Além de nós sermos chamados, além de nós sermos convocados, nós somos eleitos de Deus. Houve uma eleição e Deus me escolheu. Deus me quis, não foi um homem qualquer que me chamou. Eu me recordo que eu fui conversar com um líder da igreja e ele me disse assim: eu sei que vocês são líderes natos. Mas não fique na frente de nada. E eu disse assim para ele, falei, olha, se você não me dissesse que eu era uma líder nata, eu até obedeceria o que você me diz. Mas se você me diz que eu sou um líder, uma líder, por que eu não posso estar à frente de nada? Eu não posso ou você não quer? O consagrado mariano, ele sabe identificar a voz de Deus. Ele sabe quando é Deus que fala e quando é o homem que fala. O consagrado mariano, ele tem a convicção da eleição divina, porque ele se reconhece um nada. Ele se reconhece, ele sabe, vou repetir para você, ele sabe de onde ele saiu, ele sabe quem ele é. E por isso, ele só pode dizer, foi Deus que me elegeu, foi Deus que me escolheu. E amado, eu quero dizer para você, se você é um consagrado mariano, e se você ainda não tem essa convicção, você precisa ter. Porque é essa convicção na eleição, no chamado e na convocação de Deus, que vai dar força para você superar as perseguições, as rejeições, as expulsões, as tribulações. É essa certeza da voz de Deus nos seus ouvidos que vai fazer com que você permaneça, com que você persevere. Por isso, a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso, sétima característica de um consagrado mariano, são um exército feito por Deus contra vossos inimigos. Algo que os consagrados marianos precisam ter no coração, amado, que eles não são só consagrados, só chamados, só convocados e só eleitos. Eles são o exército de Deus. E sendo o exército de Deus, eles estão em batalha sempre.
A nossa batalha será até o fim dos nossos dias, enquanto formos fiéis na nossa vida de consagração. A nossa batalha, nós somos parte de um exército. O exército foi feito para defender uma causa. Consagrado mariano não é aquele que foge da reta. Consagrado mariano, ele não é aquele que se põe em fuga. Consagrado mariano é aquele que está à frente da ordem de batalha. Por isso, muitos consagrados marianos desistem, porque não querem batalhar, não querem guerrear, não querem lutar. Nós somos chamados a ser um exército e não a causa. O problema é que os consagrados marianos querem ser a causa. E assim se colocam como vítima. Tadinho de mim, preciso de alguém que me socorra, preciso de alguém. Não, meu querido, você não é a causa, você é o exército que vai defender a causa de Cristo. E por defender a causa de Cristo, Deus defenderá a nossa causa. Por isso, oitava característica, e outra coisa, sétima característica, são um exército feito por Deus contra vossos inimigos. Sendo um exército, você precisa ter a consciência de que você tem inimigos. E que os seus inimigos não são só seus inimigos, são os inimigos de Deus. E hoje nós estamos vivendo uma situação muito triste dentro das consagração mariana, porque nós estamos tendo como inimigos simplesmente aqueles que são contra nós, mas não contra Deus. O nosso maior inimigo é aquele que é contra nós, e não aquele que é contra Deus. Os consagrados marianos estão preocupados em pessoas que os defendam, em pessoas que concordem com tudo que eles façam, que passam a mão na sua cabeça, que aceitem tudo. O que fazem, sabem que estão errados, mas estão afirmando que estão certos. Fazendo mentiras, vivendo uma vida de mentiras, uma vida de ilusão, uma vida de duplicidade. Os inimigos do consagrado mariano não são os seus inimigos. O inimigo do consagrado mariano são os inimigos de Deus. E mesmo que a sua vontade seja inimiga de Deus, a sua vontade é a sua inimiga. É preciso um verdadeiro consagrado mariano. Os inimigos dele são todos aqueles que são inimigos de Deus. Oitava característica, são os que não fazem guerra contra Deus, sob o estandarte e comando do demônio. Consagrado mariano, eu já disse isso na outra reflexão, são ministros de libertação. Eles não são contra Deus. Eles não andam sob o estandarte, sob o domínio de Satanás. Consagrado mariano, ele está ao lado da rainha dos anjos. A bem-aventurada Virgem Santíssima. Consagrado mariano, ele tem ódio de Satanás. Consagrado mariano sabe que se a tentação vem sobre ele, é para provar as suas virtudes, para provar a sua vida na graça e para dar o poder da Virgem Maria esmagar a cabeça da serpente, como nós já refletimos nas outras vezes. Consagrado mariano não anda não anda subjugado por Satanás. Valéria, não é tão simples assim. É simples sim. Sabe por que nós dizemos que não é simples? Porque nós não subjugamos a nossa vontade à vontade de Deus. Nós ainda lutamos, assim como diz São Luís Maria de Montfort, os verdadeiros consagrados são aqueles que não fazem guerra contra Deus. Pare de guerrear contra Deus. Deus já disse, não faça. Deus já disse, não vai. Deus já falou o caminho. Deus já disse a verdade. Deus já te mostrou que dá vida. Mas você é teimoso. Nós ainda queremos seguir por caminhos que nós sabemos que é da nossa vontade e não da vontade de Deus. Um verdadeiro consagrado mariano que tem Maria como mãe de Deus e sua mãe, ele não se subjuga a Satanás.
Não é fácil, não é fácil lutar contra as vontades, não é fácil lutar contra os desejos, não é fácil, mas o Senhor nunca disse que seria fácil, mas eu quero dizer para você, não é fácil, mas não é impossível. Como nós já refletimos nas outras vezes, o nosso Deus é o Deus do possível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus não é Deus do impossível. O impossível só existe na nossa condição humana. Em Deus, tudo é possível. O nosso Deus é o Deus do possível. E eu já faço dessa palavra uma libertação na nossa mente. O nosso Deus não é Deus do impossível. O nosso Deus é Deus do possível. A palavra diz: o que é impossível para o homem é possível para Deus. O nosso Deus é um Deus de possibilidades. Em Deus não há empecilhos, em Deus não há insegurança, em Deus não há impossibilidades, em Deus só há possibilidades. O meu Deus é o Deus do possível. Por isso a palavra do São Luís Maria de Montfort ainda diz: os verdadeiros consagrados marianos são os que encontram glória, lucro, doçura, vantagem em servir a Deus. Hoje se tornou muito difícil levantar homens e mulheres de Deus. Porque aqueles que se dizem verdadeiros consagrados não mostram as vantagens que existem em servir a Deus. Tem vergonha de dizer as vantagens que existem em servir a Deus. Porque as nossas vantagens são diferentes das vantagens humanas. Por isso São Luís Maria de Montfort diz: são os que encontram glória, lucro, doçura e vantagens. Que glória? A glória de Deus. E a nossa glória que nós receberemos no céu se permanecermos fiéis até o fim. O nosso lucro, a doçura e a vantagem de servir a Deus. Quando se levantarem homens e mulheres que digam ao mundo que valem a pena ser de Deus, se levantarão novos missionários para a messe do Senhor. Enquanto só houverem simplesmente homens e mulheres que só proclamam, só repetem palavras: manda, Senhor, operários para sua messe, manda operários para sua messe, mas enquanto você não testemunhar a glória, o lucro, a doçura e a vantagem que é servir a Deus, não se levantarão novos consagrados marianos e nem nenhuma messe fortalecida para a glória de Deus. Por isso, 10ª característica são os que tomam o partido de Deus. É preciso tomar partido. Amado, isso é muito sério. Porque nos dias atuais nós vemos aí, tantas situações que nós estamos vivendo, principalmente na política. Nós precisamos nos posicionar. Tomar posicionamento é coisa de consagrado, é coisa de guerreiro, é coisa de soldado, é coisa de exército. Nós precisamos nos posicionar e o nosso partido é Deus. O nosso partido é Deus. Ou nós tomamos partido e assumimos aquilo que Deus quer, ou nós simplesmente... Eu tenho muito essa convicção que se um dia eu não achar que eu não estou mais sendo fiel à obra de Deus, eu vou sair fora. Porque eu não quero ser aquela que vou manchar a obra de Deus. A obra de Deus é toda divina. Ela é imaculada. Por isso, meu querido, eu quero dizer para você: os verdadeiros consagrados são os que tomam o partido de Deus. É preciso tomar posicionamento. A quem você serve? Estava vendo um vídeo da Sarah Winter na sua página no Instagram, e eu vi uma conversa que ela estava tendo com um rapaz da polícia militar. Não sei que cargo que ele era. Soldado, sei lá. Era da polícia militar. E ele disse para ela assim:
eu estou aqui para fazer cumprir a lei. Eu fico pensando, se ele está ali para fazer cumprir a lei, mesmo a lei sendo iníqua, por que que nós também não estamos aqui para fazer cumprir a lei de Deus? Se nós tivéssemos a mesma coragem que aquele soldado, ou sargento, não sei, disse para Sarah Winter, eu estou aqui para fazer cumprir a lei de Deus. Aonde você está, meu querido, aonde eu, Valéria, estou, nós estamos aqui para fazer cumprir a lei de Deus. E aquele soldado, não sei se qual, sei lá, ele ainda falou assim para ela, você vai sair? Ela, não, senhor. Ele disse, então eu vou tomar outras medidas. Quais são as medidas que você toma quando alguém não segue as leis de Deus? Nós estamos recuando. Nós estamos nos amedrontando, nós estamos regredindo ao invés de avançar. Um exército, ele sempre avança. Quem é essa que avança como a aurora? Nós precisamos avançar. Nós precisamos tomar o partido de Deus e dizer como aquele rapaz disse para Sarah Winter, eu estou aqui para fazer cumprir a lei de Deus. No poder do Espírito, eu fui formado pela competência e pela graça de Deus. A unção de Deus está sobre mim, porque o Senhor me consagrou. Por isso, 11ª característica, são soldados alistados nas fileiras do exército divino. 12ª característica, são cheios de zelo pela glória de Deus. A missão de um consagrado mariano é dar glória a Deus. Assim como a palavra de Deus diz, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Nós precisamos levantar o nome de Jesus, nós precisamos levantar o partido de Deus, nós precisamos levantar a causa de Deus. Eu estou aqui para fazer cumprir a lei de Deus. Ah, Valéria, quem sou eu? Como quem é você, meu querido? O próprio catecismo da igreja diz quem é você. Você é um eleito, você é um consagrado, você é um convocado, você é um escolhido, você é aquele que Deus formou pela competência, formado pela competência e pela graça. Nós precisamos sair da condição de vitimização. Ah, porque ninguém me quer, porque ninguém, amado, que se dane. Ninguém vai querer você perto, mesmo se você for um homem, uma mulher de Deus, ninguém vai te querer perto. Mas você quer estar perto de Deus. A nossa condição é estar perto de Deus. É tomar o partido de Deus, não importa se não querem. 12ª característica, são cheios de zelo pela glória. Você tem zelo. Nós precisamos ter zelo pelas coisas de Deus. Cuidar, que nem hoje. Eu estou com uma dor na coluna fazem 3 dias. E eu fiz o compromisso desse mês mariano, fazer todas as lives marianas e fazer a oração abraçada de São Luís Maria de Montfort e fazer as orações e começar a partir de agora a fazer todas as festas, né? Mencionar todas as festas marianas do calendário monfortino e da liturgia da igreja. As memórias, os eventos salvíficos, enfim, as festas marianas. E eu disse pro meu marido assim, eu falei assim, eu não vou deitar enquanto eu não terminar o 6º dia da oração abraçada, que é hoje. Eu preciso terminar, mesmo com a minha coluna ruim, mesmo com dificuldades, mas estou aqui por quê? Porque o partido que nós tomamos, que é Deus, nós precisamos ter zelo com as coisas de Deus. Não faz as coisas de Deus de qualquer jeito. Nosso compromisso não é com homens, nosso compromisso é com Deus. Aí eu vejo algumas pessoas fazendo live e comece a reparar para você ver. A pessoa faz live, você consegue ver que o olho dela está na quantidade de pessoas que estão vendo. Ela fica olhando os comentários e conforme quem faz live sabe, né? Você começa a olhar para as pessoas, você começa a ver que as pessoas estão ali. Se ela não vê que está aumentando o número de pessoas, ela vai desanimando, ela vai fraquejando. Ela vai diminuindo a quantidade de palavras, ela vai falando com menos empolgação, com menos motivação.
Amado, não importa, se você tiver que fazer a live para a glória de Deus, faça por zelo. Não importa se uma pessoa vai ver, 2 pessoas vai ver, 3 pessoas vai ver. Você, verdadeiro consagrado mariano, você não está aí por quantidade, você está por chamado, convocação, escolha, eleição. Você está aí para levar o evangelho. Não se importe com a quantidade, porque onde tiver que chegar, vai chegar. Porque nós não andamos sobre pernas, nós andamos sobre as asas, a asa prateada das pombas e a asa de ouro nas costas, as asas douradas nas costas, como diz São Luís Maria de Montfort. Não se preocupe que a tua live não vai andar, a tua live vai voar para onde ela tiver que ir. Consagrado mariano não se preocupa com a glória dos homens. Consagrado mariano, ele tem zelo pela glória de Deus. Então, meu querido, faça live se tiver que fazer para uma pessoa. Se você vê que só eu entrei na sua live e dei um tchauzinho, falei um oi para você, faça como se você estivesse fazendo pro mundo. Isso é ser consagrado mariano. Eu me recordo que quando eu fazia parte de uma outra comunidade, eu nunca vou me esquecer. E eu testemunho para todos os missionários que estão aí me ouvindo. Tem pessoas aqui que eu conheço há muito tempo. E isso é um testemunho meu para você. Para vocês, que é mais de uma pessoa. Para a glória de Deus, muito obrigada por vocês estarem aí. Eu me recordo que quando eu participava dessa comunidade, eu saí do grupo de oração. E as pessoas no grupo de oração falaram assim para mim: você está pensando que você vai chegar lá, você vai pregar? Você vai limpar banheiro. Eu olhava bem assim para as pessoas, que foram mais de uma, e eu dizia assim: eu não estou indo para pregar. Eu estou indo porque eu me apaixonei pelo carisma da comunidade. E se Deus me chamou, eis-me aqui, Senhor. Amado, eu fui com a cara e com a coragem, todo mundo contra. Não deu um mês. O fundador dessa comunidade me chamou e disse assim: Valéria, Deus me disse que você é uma grande mulher de Deus. Por isso, a partir de hoje, você vai sair em missão comigo. Desde aquele dia, eu nunca mais parei de pregar. Fazem 21 anos que eu prego o Evangelho de Jesus. Glória minha? Não. Zelo pelo chamado de Deus. Então, se você quer ser um missionário, se você quer alcançar a Samaria, a Judéia, Jerusalém, seja fiel no chamado, seja fiel na convocação, seja fiel na eleição. Não queira ser fiel nas missões, seja fiel no chamado. Escute bem, seja fiel no chamado, seja fiel na convocação, seja fiel na eleição, seja fiel nos primeiros votos, seja fiel nas primeiras coisas, nas mínimas coisas, e Deus te confiará mais. Hoje eu não estou mais naquela comunidade, Deus me chamou para ser fundadora de uma outra missão. Eu estou aqui para a glória de Deus, e hoje eu posso dizer: Deus aqui é o meu lugar. Por isso, meu querido, 13ª característica: os verdadeiros consagrados marianos são os que bradam: fogo, 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 socorro, 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 fogo na casa de Deus, fogo nas almas, fogo até no santuário, socorro que assassinam nossos irmãos, que degolam nossos filhos, que apunhalam nosso bom Pai. E aqui agora eu digo para você, consagrado mariano, você não é aquele que pede só fogo. Você não é aquele que vive apenas do fogo. Você é aquele que vive para o fogo, vive no fogo e vive pelo fogo. Mas você não vive só de fogo. Porque o verdadeiro consagrado mariano, além dele pedir o fogo, ele pede socorro. Porque ele sabe que o seu refúgio é o Senhor. Aplauda Jesus. O verdadeiro consagrado mariano, ele não pede só fogo. O verdadeiro consagrado mariano, ele pede socorro. E olha que interessante, preste bem atenção. Por isso que nós temos que mergulhar na consagração que nós fazemos. Olha o que São Luís Maria de Montfort diz. O verdadeiro consagrado mariano, ele pede fogo na casa de Deus, fogo nas almas, fogo no santuário,
fogo, fogo, fogo. Vou repetir. Fogo, 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 simbolizando a Trindade, o fogo que vem do Pai, o fogo que vem do Filho e o fogo que vem do Espírito Santo. Ele pede fogo na casa de Deus, ou seja, na igreja, fogo nas almas, fogo no santuário, fogo, fogo, fogo. E depois ele pede socorro, socorro, socorro. Por que o consagrado mariano pede socorro? Porque assassinam nosso irmão. Quem é nosso irmão? Jesus. Apunhalam nosso bom pai. Quem é o nosso bom pai? Deus Pai Todo-Poderoso. Degolam nossos filhos. Quem são os nossos filhos? Aqueles que Deus nos confiou. O consagrado mariano, ele pede socorro. Porque ele não suporta ver Deus Pai sendo apunhalado, Jesus Cristo sendo assassinado e os seus filhos sendo degolados. Ele tem zelo pela glória de Deus. O consagrado mariano, ele pede socorro porque ele sofre quando Jesus Cristo é assassinado, quando Deus Pai é apunhalado e quando seus filhos espirituais são degolados. Esse é o verdadeiro consagrado mariano. E 14ª característica, os verdadeiros consagrados marianos são vocacionados, espalhados pelo mundo cristão. Atualmente estão na obra de Deus. Ou então, atualmente estão na obra de Deus, ou se retiraram do combate e estão nos desertos, os bons sacerdotes formados sob o estandarte da cruz, um exército em boa ordem de batalha, bem disciplinado para atacar os inimigos de Deus, erguidos pelo poder da misericórdia e da justiça de Deus, guardas que velem a casa de Deus, que defendem a glória de Deus, que salvam tantas almas, mesmo que custe o seu sangue, para que só haja um aprisco e um pastor, para que todos rendam glória a Deus no seu santo templo. O verdadeiro consagrado mariano, ele é um vocacionado. Então, meu querido, não pense você que todos vão se consagrar a Maria pelo método de São Luís Maria de Montfort. Porque os consagrados marianos, por esta devoção, eles são vocacionados. Ser um consagrado mariano pelo método de São Luís Maria de Montfort é uma vocação. Por isso muitos fazem a consagração, muitas vezes por modismo, ou porque um amigo fez, eu também vou fazer, ou porque quando chegam para mim e dizem, eu já li o livro, vou fazer, não conseguem perseverar, não conseguem fazer a renovação da consagração mariana pelo método São Luís Maria de Montfort, ela precisa ser feita uma vez por ano. Não é uma vez na vida, é uma vez por ano. O Tratado da Verdadeira Devoção é bem claro disso. Ela precisa ser renovada. Por que muitos não renovam? Porque não são vocacionados, fazem por modismo. Então, 15ª característica, os verdadeiros consagrados marianos são os apóstolos dos últimos tempos. Verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, ou seja, aqueles que estão aos pés do Mestre para ouvi-lo, para ser formados pela sua competência e para ser formados pela graça de Deus. São aqueles que andam nas pegadas de Deus, pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Vou repetir, pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Esse é um verdadeiro consagrado mariano pelo método de São Luís Maria de Montfort. São aqueles que ensinam o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho e não pelas máximas do mundo. Consagrado mariano, ele ensina o caminho estreito. Não o caminho de portas largas, mas o caminho estreito. Ah, mas nossa, vocês são radicais demais. Somos. O caminho é estreito. São aqueles que não fazem acepção de pessoa alguma, que não poupam escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Consagrado mariano não tem medo de ouvir líderes.
Consagrado mariano não tem medo de estar junto com a hierarquia. Consagrado mariano não tem medo de estar com os bispos. Consagrado mariano é obediente à hierarquia. Consagrado mariano tem diálogo com a hierarquia. Consagrado mariano, ele não faz acepção de pessoas e ele não tem medo de escutar e muito menos de temer os mortais. Porque eles são homens e mulheres de diálogo, eles são homens e mulheres de aliança. Consagrado mariano, apóstolos dos últimos tempos, os que têm na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus, nos ombros o estandarte ensanguentado da cruz e na mão direita o crucifixo, na mão esquerda o rosário. Consagrado mariano, ele tem na boca a palavra de Deus, não é só no coração. Consagrado mariano, ele professa. Consagrado mariano, ele diz. Consagrado mariano, ele prega. Eis que o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. É preciso falar, é preciso professar, é preciso confessar. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, é preciso confessar, falar sem ter medo sobre a palavra de Deus. É preciso trazer nos ombros o estandarte ensanguentado da cruz. É preciso ter na mão direita o crucifixo e na mão esquerda o rosário. Quem já brincou de estilingue quando era criança? Já brincou de estilingue? Como que a gente segurava o estilingue mesmo? Às vezes eu tinha umas brincadeiras meio Maria Homem. Como que a gente brincava de estilingue? Na mão direita o crucifixo. Na esquerda o rosário. Foi assim que Davi matou Golias. Aplauda Jesus. É preciso ter na mão direita o crucifixo, na mão esquerda o rosário. A nossa arma é os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O rosário para nós não é uma corrente de bolinhas. O rosário para nós é uma vida de mistério. Eu vivo o mistério, eu tenho que buscar o mistério. Então pega os seus rosários, se coloque de joelhos diante de uma imagem da bem-aventurada Virgem Santíssima e vá viver os mistérios de Deus. A igreja diz que o verdadeiro mistério de Deus se chama sacramento. O consagrado mariano é aquele que vive sacramentos. É aquele que tem, vou repetir, que você nunca mais esqueça disso. Na mão direita o crucifixo, na mão esquerda o rosário. Que essa imagem fique no teu coração para o resto dos seus dias. Se algum dia alguma coisa acontecer comigo, se você me ver de alguma forma e eu estiver sem o rosário nas mãos, os coloque para mim. Na mão direita o crucifixo, na mão esquerda o rosário. É assim que nós vamos vencer os inimigos de Deus. É assim que nós vamos viver o mistério. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Qual é o outro mistério que você precisa para viver? No coração, os nomes sagrados de Jesus e Maria. Na sua conduta, a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. O consagrado mariano é aquele que tem coração. O Catecismo da Igreja Católica diz algo muito simples. Diz mais coisas, mas a essência. No coração está a decisão.
O consagrado mariano tem no coração os nomes de Jesus e Maria, porque o consagrado mariano, ele decidiu por Jesus e por Maria. O consagrado mariano não tem coração para ficar chorando pelos cantos. O consagrado mariano não tem coração para ser mole. O consagrado mariano não tem coração para dizer: ai, eu fiquei com tanta dó do meu irmão que eu não tive coragem de falar a verdade para ele. Vamos esperar a misericórdia de Deus para a vida do meu irmão. O consagrado mariano, ele tem no coração, no lugar da decisão, o nome de Jesus e Maria. Se você tem no teu coração, se é que você tem coração, decisão por Jesus e por Maria, você precisa buscar os seus irmãos que estão perdidos e levá-los para a glória de Deus. Os consagrados marianos, na sua conduta, têm a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Quer salvar uma alma que está perdida? Se mortifique por causa dela. Isso é ter coração, é ter Jesus e Maria na sua decisão. E porque você decidiu por Jesus e por Maria, você vai se mortificar por uma alma perdida, para que ela se volte para o coração de Deus. Não diga, como nós ouvimos muitas vezes, fulano caiu, fulano desistiu, fulano não aguentou. Tire os olhos dessas palavras e comece a dizer: mesmo que fulano caiu, mesmo que fulano não aguentou, mesmo que fulano se perdeu, comece a dizer: eu vou me mortificar por ele. Eu sou um apóstolo dos últimos tempos. Para que se um dia isso acontecer com você, como a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia, que alguém também se mortifique por você. Nós precisamos assumir as palavras de São Luís Maria de Montfort. Hoje é o 6º dia da oração abrasada. É o último dia da oração abrasada de São Luís Maria de Montfort, o sexto dia, perdão. Nós vamos continuar esse mês inteiro falando de São Luís Maria de Montfort. E acredito que nós vamos o ano inteiro falando de São Luís. Que você possa assumir a sua consagração. E que nós possamos ser aquilo que São Luís Maria de Montfort disse para a igreja. Nós fomos consagrados para o bem da igreja. Amém? O Diego Silva pediu para falar aqui, entrar ao vivo. Diego, você pode colocar aqui para mim o assunto que você vai dizer, para que a gente possa aí tá fazendo o encerramento da live. Então você pode colocar aí para mim o assunto que você queria dizer e nós vamos chegamos ao final da nossa oração abrasada. Chegamos ao final do 6º dia da oração abrasada de São Luís Maria de Montfort. Eu não estou conseguindo identificar aqui quem é o Diego, de onde ele não estou conseguindo identificar. Diego, por favor, me diga de onde você é e qual é o assunto que você quer falar ao vivo conosco. E nós vamos aí caminhando com a sua participação para encerrarmos o 6º dia da oração abrasada de São Luís Maria de Montfort. Então, se você, Diego, quiser realmente falar conosco, diga aí seu nome, a sua cidade e o assunto que você quer falar conosco, para que nós possamos aí caminhar para o encerramento da nossa live. Se você ainda estiver ao vivo, se você ainda estiver aí, por favor, me diga seu nome e o assunto. Queria agradecer a todos que estiveram presentes, você que está aí comigo, você que ainda vai ver essa live, que toda essa oração abrasada possa dar frutos e frutos 100 por 1 na nossa história. Para que possamos, pela intercessão de São Luís Maria de Montfort, hoje, já fiz uma live aí, você certamente vai ver, hoje dia da Beata Maria Luísa de Jesus,
Ela que é a cofundadora das Filhas da Sabedoria, junto com São Luís Maria de Montfort. Hoje fazemos a memória da Beata Maria Luísa de Jesus. Então, estamos aí numa festa monfortina. As festas monfortinas, para nós consagrados marianos, são as nossas festas, amém? Então, estamos em festa nesse dia, dia 7 de maio. Amanhã, dia 8 de maio, nós vamos estar aqui novamente com a live. Amanhã é dia de Santa Maria Virgem, Mãe de Deus, Mãe e Medianeira de todas as graças. Santa Maria Virgem, Medianeira das graças e Mãe de Deus. Amém? Então amanhã vamos estar aqui fazendo a nossa oração nesta festa mariana de 8 de maio, memória de Santa Maria Virgem, Mãe e Medianeira de todas as graças. Amém? Diego, se você quiser falar ao vivo, por favor, coloque aí para mim o seu nome, de onde você é e o assunto, para que nós possamos encerrar esta live juntos com você. Se você não colocar, eu acredito que você deve ter clicado aí por engano. Mas se você realmente deseja, diga aí para mim de onde você é e o assunto, por favor. Vamos, enquanto isso, rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de... Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, gostaria de agradecer a sua presença. Que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser, dia 8 de maio, memória de Santa Maria Virgem, Mãe e Medianeira de todas as graças. Festa Monfortina. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Sou Valéria Godoy, fundadora da Missão Chamas Abrasadoras. É uma alegria estar com você. Missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Eu quero uma chama no lugar do coração. Salve Maria Puríssima.